Seja muito bem-vindo ao Cotidiano. Segunda-feira, com um tempinho mais fresco, graças a Deus, uma chuvinha para amenizar, todo o calorão e a poluição. E nós começamos a edição de hoje com as principais notícias do dia. E o Ministério Público denunciou o jovem de 22 anos por forjar o próprio sequestro em Rio Preto. A mulher teria simulado o sequestro para esconder uma traição do marido. O caso aconteceu em dezembro de 2022 e mobilizou a polícia. Segundo o que consta no processo, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher de 45 anos que transitava de carro pelo bairro São Marcos. Ela avistou uma jovem agachada em um terreno baldio. Ela parou e ofereceu ajuda, já que a moça aparentava estar em estado de choque. Quando os policiais chegaram, ela disse que estava no centro da cidade, próxima ali à Avenida Alberto Andaló, quando foi abordada por dois homens encapuzados, que a colocaram dentro de um veículo e a levaram para um cativeiro. Ela teria ingerido uma bebida e depois disso perdeu a consciência. Paralelo a isso, o marido recebeu mensagens no WhatsApp de um número desconhecido dizendo que a esposa havia sido sequestrada, mas que não era para ele chamar a polícia. A jovem alegou que tempos depois acordou novamente no veículo e que os sequestradores, os supostos sequestradores, brigavam ali dentro do carro e teriam libertado ela no terreno baldio e nada foi levado, nenhum pertence. Pois bem, um inquérito foi instaurado para investigar esse caso. Claro, um caso sério, afinal, se tratava de um sequestro. Pois é, a vítima foi intimada a depor, para que os policiais tivessem ali mais detalhes do que pudessem ajudar a investigação. Foi aí que ela confessou a farsa. Em um trecho da declaração, ela diz que não foi sequestrada, e sim estava com outro homem e tentou enganar o marido com essa história toda. A mulher deve aí responder por falsa comunicação de crime, um delito de menor potencial ofensivo, mas que prevê detenção de 6 meses. E a polícia resgatou criança que estava sob guarda provisória e foi raptada pelos pais biológicos em Itajobi, aqui pertinho de Catanduva, interior de São Paulo. A menina foi raptada no sábado, dia 7, e localizada pela polícia na última sexta-feira em um acampamento de ciganos em Embu das Artes. Segundo a polícia, a menina foi retirada dos pais em 2021, após apresentar ferimentos. Diante da situação, a mulher, que já era cuidadora ali da criança, ajudava quando os pais viajavam, já tinha ali um certo convívio com a família, pediu a guarda provisória e a justiça concedeu. A partir disso, somente a mãe foi autorizada a fazer visitas assistidas. Já o pai estava impedido de se aproximar da criança. E, de acordo com o boletim de ocorrência, no sábado, dia 7, a mãe foi até a casa onde mora aí a cuidadora com a criança, acompanhada do pai. Em determinado momento, a mãe empurrou a cuidadora e pegou a criança. Ao tentar resgatar a menina, a mulher foi ameaçada pelo pai com um revólver e ele chegou a dar coronhadas aí na cabeça dela. A briga continuou até os pais biológicos conseguirem colocar a criança dentro do carro e aí eles fugiram. A cuidadora, ainda machucada, conseguiu acompanhar o veículo até uma estrada rural que dá acesso aos municípios de Matão e Itápolis. Depois disso, não conseguiu mais aí acompanhar os dois. Após o ocorrido, a mulher foi levada para o pronto-socorro de Itajobi e precisou ser transferida para o Hospital Padre Albino, aqui em Catanduva. Ela teve fratura em 3 dedos e precisou levar pontos na cabeça. A menina aí, logo depois das investigações, foi encontrada com os pais biológicos e já está agora com a cuidadora. Final feliz, graças a Deus. E agora você fica com as principais notícias de tudo o que acontece na política. A gente sabe que nesse período eleitoral muita coisa está aí acontecendo. É com você, Marcão. Olá, Larissa, você que assiste o Giro Político.
Lembra, Larissa, que nós falamos que a política estava pegando fogo? Se não está pegando fogo, pelo menos cadeirada está sobrando para todo lado. Pois é, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, as coisas foram às vias de fato. O debate da TV Cultura neste domingo, dia 15, saiu do controle quando o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, do PSDB, agrediu fisicamente Pablo Marçal, do PRTB, após ser chamado de arregão. A provocação veio depois de Marçal relembrar a desistência de Datena em outras eleições e a acalorada discussão que tiveram na TV Gazeta. Visivelmente irritado, Datena não hesitou. Levantou-se e jogou uma cadeira em direção ao rival. O mediador Leão Serva interrompeu imediatamente a transmissão, enquanto os bastidores se transformavam em uma cena de tensão. Foi aquela confusão. Ricardo Nunes, do MDB, entrou em ação para separar os dois, mas não antes de os candidatos trocarem mais ofensas, tudo sob o olhar incrédulo dos demais. Mesmo tendo ido ao hospital de ambulância, a pulseira verde dada a Pablo Marçal durante a triagem indica que o quadro dele não é grave, já que essa cor é usada para casos que não são urgentes. Na manhã desta segunda-feira, a equipe de Marçal divulgou que o candidato está internado no Hospital Sírio-Libanês com suspeita de fratura na costela, resultado da agressão durante o debate. Ainda não há informações conclusivas sobre o seu estado de saúde. Ao voltar do intervalo, a TV Cultura decidiu pela expulsão de Datena, que admitiu ter perdido a cabeça diante das acusações. Ele ainda confessou que talvez fosse melhor ter ido para casa, ao invés de continuar o debate. No entanto, o candidato garantiu que sua candidatura segue firme, dependendo do partido e do cenário político. E olha só que curioso. Datena diz que recebeu na última sexta-feira, dia 13, sexta 13, uma série de mensagens de Pablo Marçal pedindo desculpas pelos enfrentamentos anteriores. As mensagens foram repassadas pela campanha de Datena. Segundo o candidato tucano, em um primeiro momento, ele desconfiou se era mesmo Marçal quem estava enviando as mensagens. Mas depois, um assessor do candidato do PRTB entrou em contato para propor um cafezinho. A primeira mensagem diz, abre aspas, Oi, Datena, me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas, diz outro trecho. Isso tudo, vale lembrar, foi 2 dias antes desse fato da cadeirada. Meus amigos, a coisa tá feia por lá também, hein? E esse assunto aqui, olha, causou o maior barraco. O candidato de Novo Horizonte, o advogado Cássio de Freitas, que está na corrida pela Prefeitura de Novo Horizonte pelo PT, acabou se metendo em uma baita confusão em Catanduva. No domingo, dia 15, ele e mais 2 rapazes foram parados pela Guarda Civil Municipal, a GCM, depois de uma denúncia de som alto. A surpresa? Um dos rapazes, que era menor de idade, estava dirigindo a caminhonete e ainda havia bebida alcoólica no carro. O menor não gostou nada da abordagem e tentou resistir, o que fez com que os guardas precisassem intervir. E o resultado? Todos foram parar no plantão policial e o delegado decidiu que a prisão por entregar bebida a menor, desacato, resistência e perturbação estava mais do que justificada. Vamos ver agora o vídeo que causou toda essa confusão. Sendo municipal, você nem tem essa autoridade que tem comigo aqui. E que isso, rapaz? Você agora está achando que tem militar estadual.
Então não vou falar besteira por respeito a você, viu? Você é o único cara legal aqui agora. Esses aspas aí, cheio de coisa, separado. Judia de mim mais, velho. Isso, grava aí. Olha aqui, ó. Tá tudo gravado, ninguém judiou do senhor. Aqui, ó. Não, judiou. Aí, continua xingando. Você judiou de mim, você bateu na Seu minha mal cara. Quem bateu na tua cara? Você bateu na É, minha cara. é tua cara falar isso aí. Entendeu? Isso, mente mais, inventa mais Mente. aí. Inventa mais aí. Você Inventa bateu mais na aí, minha cara vai. aí no Isso, vidro bateu, ali, vai. bateu, vai. Inútil. Inventa bastante aí. Guarda municipal. Quero falar com o prefeito, velho. Família Isso. dele, quero falar com ele. Vai falar com ele, depois você Vou fala com ele. sim. Se sair da delegacia, você vai lá no gabinete dele. Isso, me leva lá na delegacia. Seja homem. Me leva na delegacia. Me leva lá, seja homem. Me leva na delegacia, canalha. Tá me segurando aqui 2 horas aqui, algemado. Seja homem. Moleque. Ô, Cássio, fica quieto um pouco. Moleque. Me leva na delegacia, canalha. Não, coloca na delegacia, se são homem. Delegacia tem que ter plantão, se não são homem. Me leva lá. E agora vem as justificativas. O PT aqui de Catanduva, por meio do presidente Leandro Alves, divulgou uma nota em suas redes sociais lamentando o caso. De acordo com ela, abre aspas, o Partido dos Trabalhadores de Catanduva expressa seu repúdio incondicional ao senhor Cássio de Freitas, que infelizmente é filiado à legenda em Novo Horizonte e candidato à prefeitura daquele município. Adotando atitudes deploráveis e agindo ao arrepio da lei, o referido candidato envergonha nosso partido e todo o campo político, demonstrando não estar à altura do cargo que almeja ocupar na cidade de Novo Horizonte. Solicitamos às instâncias estadual e nacional do Partido dos Trabalhadores que tomem as devidas providências em relação ao senhor Cássio, inclusive com a retirada de sua candidatura e sua expulsão dos quadros do partido. Não podemos admitir que a irresponsabilidade e a falta de decoro desse cidadão isolado maculem a honra do nosso campo político. Ainda mais numa época como esta, tão crucial para o futuro de nossa região. Uma pessoa que não tem o mínimo de civilidade e não respeita as leis, nem a própria vida humana, não tem condições de caminhar ao nosso lado. Que ele seja punido no rigor da lei pelas autoridades e que as instâncias estadual e nacional do Partido dos Trabalhadores tenham a sensatez de expulsar esse indivíduo irresponsável que tanto envergonha nossa legenda. Fecha aspas. O Giro Político vai ficando por aqui. Logo após o intervalo, você tem mais informações no Cotidiano. Prepare-se para o desafio. Participe da corrida de rua Sunrise Runners Dama, dia 22 de setembro às 6h30 da manhã, no Lago 3 da Represa Municipal de Rio Preto. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Na BR-8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caran, Uma Viola na Cidade, O Coração, Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR-8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR-8 TV. Nativa é festa, é aniversário da Nativa.
Isso é muito Nativa. Comemorar 15 anos com o melhor ouvinte do mundo, isso é muito Nativa. Oferecimento Renovile. Deixa seu Renault pronto para qualquer desafio. Vá conferir condições especiais. Implantes dentários e lentes em resina? Oral Unique. Viva de frente. Marra Restaurante Bar. Comida caseira de verdade. Ultragás. Entrega rápida com qualidade e segurança. Centro Médico Doutor Solidário. Saúde para todos. R7 Veículos. Aqui dá bons negócios com qualidade e bom preço. E Ipanema Salgaderia. Sabor e qualidades tradicionais de Catanduva. É aniversário Nativa. Nativa. A BR8 TV está presente em diversas cidades da região, como Rio Preto, Catanduva, Mirassol, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis e Votuporanga. Com uma programação diversificada e conteúdo relevante, a BR8 TV se destaca como uma opção de informação e entretenimento para os moradores dessas localidades, mantendo todos sempre bem informados e conectados com o que acontece na região e no mundo. Estamos de volta com o cotidiano e você acabou de ver o quadro Giro Político, tudo o que aconteceu nos últimos dias nessas eleições 2024. E para rever toda essa programação, basta acessar o nosso canal do YouTube, BR8 TV. Lá você vê e revê toda a nossa programação. Agora, se você quiser assistir o nosso conteúdo em tempo real, basta acessar o portal de notícias br8news.com.br e, claro, ficar muito bem informado. E, para saber agora sobre o mundo do esporte e futebol, você fica com o quadro Arquibancada. Olá, Larissa, todos que acompanham o Arquibancada. Tudo bem com você, Rafinha? Tudo bem, graças a Deus. Claro, né? Não poderia ser diferente, né? Palmeiras 5-0. Só alegria. Final de semana do jeito que a gente gosta, cheio de futebol. E vamos começar o programa de hoje falando do meu Santos. Por favor, dá licença. Finalmente, uma boa vitória, mas suada. Suada, viu, Marcão? É isso mesmo. O seu Santos que ontem venceu o América Mineiro dentro de casa por 2-1. Aquele jogo para dar um alívio, uma respirada dentro do G4. Então, né, Rafa? E os gols foram todos no segundo tempo. Quem abriu o placar foi o Wendel, aos 15 minutos. 10 minutos depois, JP Sherman ampliou e, para descontar, Moisés fez o gol de honra do time mineiro. 2-1 no placar e Peixe garantido, tranquilo, livre, leve, solto na segunda colocação. É isso. Eu ia falar segunda divisão, hein? Já pensou? O Marcão, mas o que passou no coração naquele último minuto vai chamar? Meu Deus, não passava nada. Literalmente nada, né? Fiquei preocupado. É, um lance que chamou a atenção, o último minuto de jogo, o árbitro da partida foi pro VAR revisar um possível pênalti, uma bola que pegou na mão do jogador do Santos, mas acabou marcando falta de ataque. Eu acho que o Carille ou mata algum santista do coração, pelo amor de Deus, né? Ele gosta de ver a torcida sofrer. Muito bem, com esse resultado, né, o Santos então garantiu a segunda colocação da Série B. Falando agora sobre Série A, quem não se deu muito bem nessa rodada foi o Corinthians. Claro que era um jogo muito difícil, fora de casa. O Timão perdeu para o Botafogo por 2-1. E vou te falar, hein, Marcão? Acho que foi até pouco pelo número de chances criadas pelo Botafogo. Realmente não é nada fácil vencer o Botafogo no Newton Santos. Já era o favorito mesmo e sem esse favoritismo, só se confirmou com os gols de Luiz Henrique, aos 39 do primeiro tempo, e Almada, como joga a bola esse Almada, hein? É bom jogador. Aos 22 do segundo. Esse joga muita bola. Almada, tanto é que está na seleção argentina. O Corinthians até empatou com um gol de pênalti de Garro, e sem esquecer que o Romero perdeu um pênalti, mas também quis inventar, hein? Quis dar uma de Neymar, né? Bater aquela passadinha lá. Isso, Enfim, devia ser multado em 50% do seu salário.
Com isso, o placar final 2-1 para o Botafogo e o Corinthians caindo para a 18ª colocação. Situação bem complicada do Timão na tabela, hein, Marcão? Vai cair. Tá perigando cair. Se continuar assim, né? Vai ficar uma história bem interessante para o Corinthians cair com o Memphis Depay. E falando, né, Rafinha? E o seu Palmeiras, hein? É isso aí, voltou a vencer e convencer. E o que falar nesse programa depois de um 5-0? Fiquei morrendo de inveja. Por aqui a coisa tá boa, hein, Marcão? Que vitória boa essa do Palmeiras, 5-0 contra o Criciúma dentro do Allianz Parque. E olha, o palmeirense é uma pessoa supersticiosa, viu? Vou te contar um negócio aqui. Com esse uniforme dourado, o Palmeiras jogou 2 vezes, contra o Cuiabá e agora contra o Criciúma. E sabe quanto foi os 2 jogos, Marcão? 5-0. 5-0 pro meu Verdão querido. Aí vem a mística, né? A superstição vale também no futebol. Pode-se dizer que com 18 minutos o jogo já estava resolvido, já estava 3-0 no placar. Flaco Lopes abriu a goleada com 48 segundos de jogo e foi um belo gol, né? Você há de concordar. Depois, ainda teve gol de Felipe Anderson e gol contra de Tobias Figueiredo. Tudo isso antes dos 20 minutos. Já no segundo tempo, Marcão, essa vantagem só aumentou. Estevão pisou na área e fez o 4º, aliás, chegando ao mesmo número de participações em gol que o Neymar tinha com apenas 17 anos lá em 2009. São 16 participações em gol pelo Campeonato Brasileiro. E o último gol da partida saiu dos pés de Rafael Veiga, numa linda cobrança de falta. Foi um golaço, o goleiro nem se mexeu. E com essa vitória, aliás, não só a vitória, mas a fase que o Palmeiras vive e o desempenho dentro de campo. O Botafogo que se cuide, hein? Porque o Palmeiras tá ali, coladinho, só esperando um tropeço para assumir a liderança do Brasileirão. Será que vamos ver a história se repetir como aconteceu no ano passado? Eu acho que pode se repetir. Eu tô fazendo figuinha para não. Que não aconteça, né? Mas vale lembrar, né, que o Botafogo tem agora, né, a Libertadores pela frente. Vai acabar dividindo aí os 2 campeonatos. Qual será o campeonato que o Botafogo vai investir? Na Libertadores ou no Brasileirão? Mas a verdade é que o campeonato está empolgante. Tá. Falando agora do São Paulo, o tricolor paulista se deu bem fora de casa contra o Cruzeiro. Uma partida importante contra um adversário difícil, por 1-0. E o interessante, hein? O São Paulo com um time misto. Não era a equipe titular. O gol foi marcado por William Gomes no segundo tempo. Esse garoto tem sido uma revelação positiva por parte do São Paulo. Joga bem, hein? O moleque é bom de bola. O São Paulo, que teve ali bem menos posse de bola do que o Cruzeiro, mas acabou finalizando mais ao gol. Foram 4 chutes contra 1 do time mineiro. Uma estatística que mostra como o São Paulo foi, de fato, mais objetivo nas suas construções. Quase 8.000 pessoas lotaram o Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. E foi um jogo quente demais. 4 jogadores foram expulsos, 3 do Novo Horizontino. O Botafogo até que começou bem, mas quem abriu o placar foi o Novo Horizontino com o artilheiro da noite, Vagninho, logo aos 10 minutos de jogo. Mas aí começaram os cartões que poderiam mudar a história desse jogo. Após uma lambança da zaga do Novo Horizontino, o Luizão, zagueiro, fez uma falta que ia em direção ao gol e o juiz da partida deu vermelho direto para o jogador aos 26 minutos do primeiro tempo. Com 1 a mais, o Botafogo até tentou reagir, mas 10 minutos depois da expulsão do Luizão, Alisson do Botafogo foi expulso após uma falta forte. Com o mesmo número de jogadores, o Novo Horizontino ampliou o placar aos 46 minutos da primeira etapa. De novo ele, Vagninho, que dominou dentro da área e fuzilou de pé direito para o gol. No segundo tempo, o jogo ficou maluco de uma vez por todas. O Botafogo se lançou ao ataque e criou ótimas chances, mas a bola parou na trave e também no goleiro Jordi. E depois de um desentendimento do atacante do Novo Horizontino, Neto Pessoa, com o zagueiro do time de Ribeirão Preto, o VAR chamou e o juiz expulsou o jogador do Novo Horizontino. E para fechar, mais uma expulsão. Agora do artilheiro do dia, após segurar a bola e retardar o início do jogo,
Vagninho recebeu o segundo amarelo e foi expulso aos 37 do segundo tempo. Com 2 a menos, o Novo Horizontino conseguiu segurar o placar e a liderança do campeonato. O Novo Horizontino volta a campo amanhã contra o Brusque dentro de casa. Outro time da nossa região que jogou foi o Mirassol, mas esse tropeçou dentro de casa contra o Amazonas em 0-0. O Mirassol mandou no jogo, porém pecou muito na hora de finalizar. Quem acertou até um belo chute foi o De La Torre e quase fez um golaço digno de Puskás do meio da rua, após ver o goleiro Marcão do Amazonas adiantado, mas o goleiro se recuperou e evitou o que seria um gol de placa. Já no segundo tempo, o Mirassol continuou sufocando o Amazonas e até conseguiu o gol aos 48 do segundo tempo após o chute de Léo Gamalho, que acertou o travessão e o jogador do Mirassol, no rebote, fez o gol. Porém, a arbitragem marcou impedimento. Com isso, o jogo ficou no 0-0 e o Mirassol fica em terceiro colocado na Série B com 43 pontos, atrás de Santos com 46 e Novo Horizontino com 47. E o nosso Arquibancada vai ficando por aqui. É com você, Larissa. Nós vamos ficando por aqui com o Cotidiano. Já te disse, basta acessar o nosso canal do YouTube para rever toda a nossa programação. Também o nosso portal de notícias, br8news.com.br. E claro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @br8tv. Eu volto amanhã com muito mais informação, curiosidade, diversão, entrevistas, tudo que você sabe que só tem aqui no Cotidiano. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Um beijo.